Pronto? Maravilha. Todo mundo está ouvindo? Sim, perfeito. Deixa eu... Bom, pessoal, qual que é a ideia agora aqui? A nossa ideia é falar um pouquinho sobre MEI, né? Evidentemente, existem tantos detalhes que a gente não vai conseguir, nesse pouco tempo, falar sobre tudo. Mas qual foi a nossa intenção? A nossa intenção é de mostrar aspectos realmente relevantes do processo, né? Então, a primeira coisa que... Peraí. Pequeno problema aqui comigo. Socorro, Ricardo. Se é uma questão de passar o slide... Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que aqui todo mundo está me ouvindo? Bom. Perfeito. Então, a primeira... Deixa eu voltar mais um só. O que é uma MEI? Que vantagens e como proceder para a sua abertura, né? Então, uma MEI é uma empresa que a ideia é que, para pessoas que tinha trabalhos individuais, que fazia trabalhos por conta própria, tudo, ela estava totalmente desregularizada em relação ao governo. Então, uma das ideias que surgiu foi criar a empresa MEI, que é justamente uma formalização, tá, da pessoa que trabalhava por conta própria, tá, e que não tinha uma definição de profissão regularizada no Código Nacional de Atividade. Então, é justamente essa ideia que foi levada. Então, um vendedor ambulante, uma pessoa que fazia trabalhos específicos, um borracheiro, enfim, esse pessoal começou a ter necessidade de fazer coisas e de forma regularizada. E, enfim, hoje, só para vocês terem uma ideia, a MEI tem mais de 8 milhões de pessoas como MEI, né? Então, é um processo que está caminhando de uma forma bem intensa, né? Que vantagens tem? Porque devia ter alguma vantagem, porque não adianta você simplesmente ficar regular para pagar alguma coisa para o governo e não ter nenhuma vantagem. Então, o que existe? Existe, primeiro, a cobertura do INSS, né? Você funciona como se fosse um CLT normal, né? Não tem outra restrição, né? Os impostos são muito reduzidos em relação a empresas ou a microempresas, são bastante reduzidos, e você pode chegar até ter um empregado, tá? Pode chegar até ter um empregado. Esse empregado, acho que tem que ganhar até um salário mínimo só, mas, de qualquer maneira, é uma forma de ampliar até um pouquinho a capacidade de receita, né? Bom, para abertura, existem 1000 empresas na internet que se prontificam a abrir a sua MEI, etc., 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 por causa dessa procura. E, evidentemente, existem também portais perigosos, né? Então, uma dica muito importante é sempre utilizar o site básico, Portal do Empreendedor Gov.br, tá? Esse é o site que para você abrir a sua MEI, tá? Outro site muito interessante e que pode ser usado, né? Esse aqui é o site do empreendedor, só para vocês terem uma ideia, para vocês olharem a primeira página, como é que é, o que eu quero ser, enfim. Ele é muito rico em informação, ele tem passo a passo, ele tem... Nossa, ele é muito bem feito. É muito bem feito, muito bem e muito prático.
Ele não é tão difícil. Como eu estava falando, aqui, ó, vocês podem ver, são várias empresas. Tudo que tiver anúncio do lado esquerdo, anúncio, são sites que se classificam por alguma forma na frente do portal do empreendedor Gov.br, que é o site oficial. Então, aqui fica muito claro que é importante você ter esse... Aliás, esse é um cuidado que a gente tem que ter com qualquer coisa na internet, né? Esse clássico anúncio aqui, ele pode ser perigoso. Evidentemente que não são todos, mas pode ser perigoso. Então, uma primeira grande dica é essa, é usar o portal do empreendedor. Tá? Um segundo site, também com muita qualidade, é o site do Sebrae. O site do Sebrae, ele também dá muito apoio, além de tudo, tem até outras assessorias, né? E ele ajuda muito. Então, esse aqui é a capa do site do Sebrae. Essas são as duas primeiras informações básicas que a gente tem para você abrir a sua empresa, abrir a sua MEI, né? Tem algumas regras para a operação, né? Quais são? Primeiro, uma restrição. Não pode ter benefício previdenciário, porque se a pessoa tiver benefício previdenciário, ela, de qualquer maneira, está sendo apoiada pelo INSS, né? Então, quando você vai fazer a sua formalização da MEI, se ele cruza a informação com o site da Previdência, pode ter alguma coisa que invalida o seu cancelamento, invalida o seu benefício, cancelando, ou ele pode cancelar o benefício, né, para abrir a MEI, ou não deixa você abrir a MEI, tá? Outra coisa, quando a pessoa é servidora pública, ela precisa olhar a legislação. Pode ser municipal, pode ser estadual, ou federal, ela precisa olhar, em geral, um servidor público na ativa não pode ser MEI, tá? Em geral. É claro que um aposentado não tem problema nenhum, mas um na ativa pode ter problema, tá? E outra restrição é que titular, sócio ou administrador da outra empresa não pode ser MEI, né? Não pode ser MEI, tá? Mais um pouquinho de regra. O faturamento anual da empresa não pode passar de 80 mil. Isso dá em torno de 6.750 por mês, né? Outra coisa, existe um encargo mensal. Este encargo mensal, ele para prestador de serviço, ele custa R$ 57,25. O que está abrangido aí? Está abrangido o INSS, que é 5% de um valor de salário mínimo, que representa 50 e poucos reais, R$ 51. Aí você tem mais R$ 5 de ISS. E é isso que você vai pagar. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante. Assim que você abriu a MEI, você passa a ter esse encargo mensal. Então, não importa se você faturou, não faturou, trabalhou, não trabalhou, se você mantém a sua MEI ativa, você tem que pagar esse encargo mensal. Porque o seu benefício em INSS está vigente, tá certo? Mais um outro item que é necessário fazer é a declaração anual simplificada, que você é obrigado a mostrar todo o faturamento do ano, né, anterior até o mês de maio do ano seguinte. Tá? Por que isso? Por causa do seguinte, a sua empresa, ela de qualquer maneira, a Receita quer saber quanto você faturou. Porque vai ter uma relação do valor que você faturou com o valor que você vai declarar na sua declaração de pessoa física, se você cair nos critérios que você é obrigado a declarar. Tá?
Então, essa declaração anual, ela é muito importante e ela é obrigatória, tá? Dentro desse processo, isso devia estar no outro slide lá, mas o único documento fiscal que é necessário obter fora do portal é a nota fiscal, tá? Isso, eu estou falando isso no caso de prestadores de serviço, tá? Vamos agora aqui para algumas lições aprendidas. O que a gente viu nesse período agora, que a gente está trabalhando com o MEI de uma maneira mais intensa, o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa, voltando a falar um pouquinho da abertura, é você construir mesmo o propósito da abertura. Por que eu quero abrir? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? O que eu posso fazer? Né? Porque é muito importante isso, abrir por abrir. Não, mas eu quero, olha, eu quero fazer um pouco de trabalhos individuais, eu quero ter algum trabalho que eu vá promover vendas, eu quero fazer uma coisa assim, enfim, o que você vai fazer? E cada coisa que você vai fazer, você tem que demonstrar isso no rol das profissões que a MEI permite, né? Você tem que estar coerente com isso. Então, não adianta você, determinadas coisas, você tentar fazer pela MEI, né? É muito importante isso. Então, um vendedor ambulante, beleza, vai lá e vai achar a sua profissão, o seu código direitinho lá e vai fazer de uma maneira muito fácil, né? Mas precisa tomar um pouco de cuidado. Outra coisa, que endereço eu devo colocar, né? Normalmente, as pessoas, com prestação de serviço, você não tem muito problema em colocar o endereço da sua residência. Não tem muito problema. Mas sempre é bom tomar um pouco de cuidado, né? A gente, às vezes, tem que consultar a prefeitura para saber se a atividade que eu vou exercer sei lá, alguém que vai fazer, sei lá, vai mexer com produto, com cozinha, talvez não possa fazer em casa. Então, tem que ter um endereço diferente, porque aí a prefeitura tem que fazer um outro trabalho. Mas, no caso de prestadores de serviço, isso não é tão problemático. É só colocar na sua própria residência e tal. E aí, a prefeitura, ela é sempre importante por causa do seguinte: quando você faz a MEI, as informações vão para a prefeitura. E a prefeitura vai aí colocar quais são os códigos de serviço que você vai poder atuar. Os códigos de serviço que você vai poder atuar, né? Então, é muito importante aí, por isso que a prefeitura, vamos pensar na prefeitura de São Paulo, ela exige que você tenha uma senha web, vai lá, você faz uma liberação, a partir daí você pode emitir a nota fiscal. Quando você for emitir sua nota fiscal, você vai ver que, na hora que você colocar o código do serviço, vai aparecer uma série de informações ali, uma série de itens, mostrando quais são os códigos que você pode utilizar, né, dentro dessa condição. Então, não adianta você querer enfiar um código ali que não está ali naquele combo, porque a nota não vai passar. Então, não adianta, né? Então, isso é muito importante para você poder emitir a nota fiscal de uma maneira tranquila, tá? Observando todas as regras, sem nenhum tipo de... O site além do site do portal, o site do Sebrae também nessa fase é muito importante. Aliás, o site do Sebrae ele é realmente bastante útil para utilizar. Outra lição aprendida que a maioria das pessoas tenta evitar, mas é muito importante fazer, é a abertura de conta corrente pessoa jurídica para MEI, né? Realmente não é exigida a abertura da conta corrente pessoa jurídica para uma MEI. Não é exigência. Só que, em termos de prática, ela é muito interessante. Primeiro, né, ela vai te possibilitar melhor controle das finanças. Se você quiser
separar a sua empresa da pessoa física, esse é um jeito muito bom, porque você começa a controlar a sua finança por uma conta, começa a ter outra característica, né? E isso facilita muito para você poder avaliar quanto você teve realmente de resultado, né? Senão você mistura todas as contas, né? A segunda coisa é evitar a necessidade de autorização de pagamento da MEI, de pagamento da MEI para a pessoa física, cada vez, para a sua conta corrente pessoa física, cada vez que você for fazer uma solicitação do crédito na conta da pessoa física, né? Então, o que acontece? Se eu dou a minha nota como MEI, uma empresa ela vai falar assim, tá bom, então me dá a sua conta corrente pessoa jurídica. Aí você fala, não, pode debitar na minha pessoa, pode creditar na minha pessoa física. Aí fala, tá bom, posso creditar, só que você vai fazer uma autorização para mim. Então, é mais um trabalho que é feito, que é necessário para cada movimentação que você tenha. Então, para evitar esse tipo de coisa, se você tiver a conta da pessoa jurídica, você consegue mais facilidade para esse tipo de coisa. E outra coisa é, além disso, você consegue melhores condições de crédito junto a bancos, junto às instituições financeiras. Isso é muito fácil de trabalhar, né? Bom, eu estou mostrando aqui, só para voltar um pouquinho, a gente falou muito de por que, por exemplo, nós pedimos para vocês colocarem as empresas nesses quinais aqui, né? Então, foram os quinais que a gente achou mais próximos das atividades que a gente desenvolve, tá? E só para vocês entenderem, qual que é aqui é uma hierarquia da classificação do Código da Classificação Nacional de Atividades né? Empresariais. Por exemplo, 82, serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços, prestados principalmente às empresas. Então, você vê aqui que, no fim, o que a gente colocou como um KNAI é esse tipo de descrição. Preparação de documentos, serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Essa é uma das dificuldades das MEIs. As MEIs têm tantas profissões ou tantos tipos de serviços sendo feitos que eles não se enquadram nos quinais padrão, né? Então, o que a gente tem que fazer é uma aproximação, que é justamente o que a gente fez. Então, a gente tem este aqui e tem o outro que é um específico de promoções de vendas. E aqui vocês podem ver que ele veio de publicidade e pesquisa de mercado e chegou em promoção de vendas. Então, esse é um outro tipo de, não vou dizer acomodação, mas é de uma aproximação mesmo necessária, né? Possivelmente, daqui a algum tempo, o próprio KNAI vai ser revisto, criando outras formas e outra coisa, aqui vocês estão vendo um KNAI só. Uma MEI pode ter até 15 KNAIs, né? Então, você pode chegar até 15 KNAIs, né? Estes aqui são os sites que a gente viu, que são os sites para vocês, isso aí depois a gente pode passar, não tem problema, mas são os sites importantes do processo, tá? Eu sei que nós vamos ter muitas dúvidas agora, que a gente vai tentar esclarecer. Eu não queria ficar muito... Não sei que oração. Eu não queria me estender demais, porque o assunto é muito grande, é um assunto muito extenso, né? Então, o que eu espero é que a gente comece a ver... eu não sei como é que a situação desse grupo todo tem, se já tem gente que tem MEI, tem gente que ainda vai estar pensando em fazer, né? Eu já falei agora há pouco com a G perguntou algumas coisas, e o Nath também, como é que é isso, como é que é aquilo, quer dizer, eu sinto que tem pessoal que por exemplo, teve atividade no Itaú, eu não sei se todos têm MEI, então provavelmente para uma nova atividade talvez tenham que ter, então, mas de qualquer maneira, esse é uma primeira pincelada na MEI, que a gente imagina que a gente vai com esse
nesse Hub Labora que a gente vai começando a falar mais sobre isso e trazendo mais informações. Mas trazer informações do lado prático, não do lado que a pessoa pode, sei lá, consultar especificamente no próprio sites, ou nos próprios sites que a gente está colocando aqui. Beleza? Maravilha. Minha conexão, imagino que seja um pouco mais estável. Tá me ouvindo sem cortar, Walter? Tá boa. Tá, legal. Desculpa também a iluminação, hoje também não está muito boa aqui. Se o Walter puder, então, parar a apresentação aqui. Sim, acho que essa é a ideia, Walter, a gente ser objetivo, a gente como Hub um stop share aí em cima. Coloca o mouse aí em cima e tem um stop share. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Isso. Stop share. Então aqui a ideia era, como o Walter colocou, ser objetivo nesse assunto. A gente aqui nos encontros do Hub, a gente quer fazer esses encontros mensais, que a gente tem essa oportunidade de estabelecer algumas conexões, passar um conteúdo super específico. A gente está passando aqui, vindo da nossa experiência, e eu queria, antes de abrir para algumas outras perguntas, eu também queria ter uma última fala aqui, sobre a Labora e também uma outra importância da gente falar de MEI por causa do trabalho flexível. Algumas dúvidas aqui, ó. Então, a Helenice tinha perguntado sobre o envio dos slides, que a gente pode enviar sim, sem problemas. Eu envio junto com os contatos de vocês, eu envio os slides. Aqui tem uma pergunta que eu não sei quem que é, porque aparece só o Motorola, que é o equipamento, mas que fala sobre suspensão ou adiamento para prestadores de serviço. Para quem tem o Simples Nacional, que no caso as MEIs são listadas no Simples Nacional, é uma maneira de recolher o tributo para uma guia única, foi aprovada uma lei para suspender, não é suspender, atrasar por prorrogar 3 meses as próximas 3 cobranças do Simples Nacional. Então, uma guia que teria vencimento para março passa a ter para julho, e a guia de junho vai para setembro. Tá? Então, as 3 próximas guias prorrogou por 3 meses, é automático isso. Tá? Daí, Walter, algumas dúvidas que eu vou passar para você, porque você que é o especialista. Quando fala que não pode ter recebimento de benefício para poder abrir MEI, isso não conta para aposentadoria, certo? Não. Então você pode ser aposentado e ter uma MEI. Sim. Bacana. E tem uma outra pergunta que eu não tenho o nome também, acho que é da Laís, sobre o valor do pagamento anual da MEI. Você sabe dizer qual que é esse valor? Repete a pergunta, por favor, Ricardo. Então, tem os pagamentos mensais que alguém que tem uma MEI tem que fazer e tem o pagamento anual. Qual que é o valor do pagamento anual? Pagamento anual? Não tem pagamento anual. Você é obrigado a fazer uma declaração anual do que você recebeu no ano anterior. É só isso, não tem pagamento anual. Eu só Ricardo, sumiu? Então, não existe pagamento anual, existe o pagamento mensal. O que pode ter... Está ouvindo, Ricardo? Ricardo? Tô ouvindo. Então, não existe pagamento anual, pelo menos que eu saiba. Existe só o pagamento mensal. E esse pagamento mensal, veja só, é isso que eu estava dizendo. Eu até queria falar acrescentar só o que você falou, que eu tenho aqui uma informação, eu queria só passar essa informação aqui, sobre essa prorrogação aí dos pagamentos, tá? E é o seguinte, o período de apuração, março, começamento de abril, não, olha lá, para eles ficam prorrogados por 6 meses a partir de março. Então, são 6 meses. Então, a apuração de março fica para outubro, e abril para novembro e maio para dezembro, tá?
Só para... Ah, tudo bem, são por 6 meses. Desculpa aqui o engano. E daí, aqui, ó, a Laura está explicando. Os pagamentos, o anual é a declaração do imposto de renda, Walter. Então, mas isso que eu estou dizendo. O que existe é você é obrigado a fazer uma declaração anual do quanto você recebeu no ano anterior. Você é obrigado a fazer isso até maio. Só que, quando você vai fazer a sua declaração de pessoa física, você vai precisar da informação de quanto a sua empresa passou para a pessoa física. Entendeu? Então, isso em linhas gerais, isso não é, você não precisa de contador para isso, porque isso fica meio claro. Então, se você, sei lá, você faz uma declaração e fala assim, ó, eu ganhei 40 mil no ano, né? Receitas, faturamento bruto, 40 mil no ano. 40 mil no ano, você é tratado como um valor, a empresa, a MEI é tratada como uma empresa de lucro presumido. Então, 32% deste valor é um valor que você pode entrar para a sua conta física, para a sua pessoa física, sem isento, entendeu? Então, 32% de 40 mil, que são 12 mil qualquer coisa, sei lá, este valor entra para a pessoa física. Põe na sua declaração lá, rendimento de pessoa física, isento, 12 mil, certo? Se você puser um valor maior, o que vai acontecer? Vai ser tributado. Por quê? Porque você fez a declaração mostrando que você faturou 40 mil. Então, para prestador de serviço, o rendimento esperado, o lucro esperado é 32%. Você trabalha como se fosse lucro presumido. No caso de comércio e indústria, e também de transporte de escolares, coisas assim, são valores menores ainda. Por exemplo, no caso de comércio e indústria, se é um comerciante que tem uma MEI, ele pode tirar como lucro 8%. Então, existem algumas coisas aí. Este processo é um processo ligado ao imposto de renda. Tá? Perfeito. Não sei se é muito complicado, mas... Não, mas é por isso que acho que é uma coisa interessante o Walter fala. Puxa, é muito simples isso, é muito simples porque o Walter entende muito do assunto. Não, tô brincando. Mas claro que é super possível de você fazer isso por conta própria. O Sebrae ajuda, inclusive, nessas etapas também. E a gente sempre sugere, claro, o apoio de um contador, em algum caso pessoal, mais claro. No caso do seu imposto de renda e tudo mais, que vai te apoiar com isso. Eu queria, algumas pessoas estão se despedindo, a gente tinha combinado até aqui às 6. Eu queria que a gente tivesse um tempinho ainda para a gente ter um pouco mais amplo aqui, para eu chamar as pessoas. Então, para quem está precisando se desconectar, fica à vontade.